E aí galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do Petcast. Eu sou o João, estou aqui com a Mayara. Oi, pessoal. E a nossa convidada de hoje é a doutora em ensino de Biociências e Saúde e também atual professora do FRJ Campus Duque de Caxias, Ana Paula Sodré. E aí, Ana Paula, tudo certo? Tudo certo, pessoal? Boa tarde. Então, para a gente já começar quebrando o gelo, eu queria que você contasse para nós e para o público como foi essa trajetória acadêmica. Então, eu fiz graduação em licenciatura em Química na UFRJ. Eu ingressei no ano de 2004 e permaneci na graduação até 2009, mais ou menos. Para falar a verdade, inicialmente eu comecei no curso de Química com Atribuições Tecnológicas, que era, né, a minha área de interesse na época. E aí, mais ou menos quando eu estava no quinto, no sexto período, eu fui convidada para ministrar aulas, né, para dar aulas no pré-vestibular comunitário, que acontecia lá na própria UFRJ, no Centro de Ciências, de Matemática e da Natureza, o CCMN. Uhum. E ali, nesse momento, assim, eu me encantei, né, por esse mundo da docência e quis mudar de curso. Aí eu mudei para o curso de graduação em licenciatura em Química. E aí, quando eu me formei, eu optei por me formar realmente só em licenciatura. Aí eu fiz a graduação e assim, aí depois que a gente termina a graduação, sempre tem aquele momento, né, um pouco de dúvida do que fazer, né, se vai buscar uma pós-graduação, em que área. E na minha época não tinha muita oferta de mestrado na área de ensino, né? E aí, como eu também já gostava muito da área de química, eu acabei optando por fazer um mestrado em química. E no mesmo ano eu entrei, no ano de 2009 mesmo, que eu terminei a graduação, eu entrei também numa pós-graduação em ensino de ciências, no IFRJ, só que no campus Maracanã. Então eu fiz as duas coisas, né? O mestrado em química e a pós-graduação. Eu fui levando as duas. E terminei ambas em 2011, só que eu não dei continuidade na área da pesquisa do mestrado, porque eu entendi nesse processo que eu tinha, assim, me apaixonei realmente pela área de ensino e queria permanecer nessa área. Aí busquei alguns lugares que tivessem uma pós-graduação voltada para a área de ensino de química, e aqui no Rio ainda era muito escasso, né? Eu acho que hoje tem até um pouco mais, mas ainda não tem assim tanta oferta quando comparada aos cursos que tem de mestrado, né? Mestrado e doutorado, mestrado profissional, a gente tem bastante na área de ensino, mas o mestrado acadêmico na área de ensino ainda é mais escasso. Calma aí, me embolei. O mestrado acadêmico que a gente ainda não tem assim, muita oferta, né? Pelo menos no retorno que eu tenho dos alunos quando a gente fala na área de ensino de química. Uhum. E aí eu parei durante um tempo, fiquei pesquisando, participei de alguns grupos de pesquisa. E aí eu só voltei para a área, né, para o doutorado em 2014. Só que eu esqueci de falar que nesse tempo aí, né, entre terminar a graduação, iniciar o mestrado, eu atuei como professora também do Estado, né, da rede estadual do Rio de Janeiro. Fiquei um ano, de 2010 a 2011. E no ano de 2011 eu passei para o concurso do FRJ, inicialmente para atuar no campus de Pinheiral. Fiquei lá de 2011 a 2014, aí pedi transferência e vim para o campus Duque de Caxias. E assim, eu fiz, né, abri esse parênteses justamente porque foi lá em Pinheiral que eu dei aula para um curso de técnico em computação na época, que eu comecei, de certa forma, a desenhar aquilo que eu trabalhei no doutorado, né, na minha tese. Porque eu conheci um grupo de alunos muito interessados assim, em mangás. E aí, assim, como eles me faziam muitas perguntas relacionadas aos mangás, eu comecei a perguntar, nossa, mas o que vocês
leem aí de tão interessante, o que vocês tanto fazem com essas histórias? E eles começaram a me explicar o que era. E aí eu fui pesquisar, né, se mangá, não no caso mangá, né, eu fui pesquisar história em quadrinhos, né, que é aí o similar, né, que é o que a gente tem bastante no Brasil. Claro que o mangá está bem presente também, mas as histórias em quadrinhos tradicionais, que eu fui pesquisar para o ensino, né, e a pergunta que eu fiz, para mim, eu pensei assim, será que isso dá tese? E aí comecei a pesquisar sobre, comecei a ler bastante e percebi que tinha um mundo, né, por trás das histórias em quadrinhos. E aí, com isso, eu escrevi um projeto. Uma amiga me contou, né, me falou sobre o doutorado na Fiocruz, que é um doutorado que atende, né, pessoas de diversas áreas do conhecimento. E eu escrevi o projeto, busquei um professor, ele concordou em me orientar. Aí prestei, né, a seleção em 2013 e em 2014 comecei a fazer o doutorado na área de... O nome do doutorado é Doutorado em Ensino de Biociências e Saúde, mas no final a gente sai com o título de doutor ou mestre em ciências. Aí depende. Durante o seu processo de formação, né, você sempre teve o apoio da sua família? E se você também puder destacar para a gente alguma dificuldade que você precisou passar durante esse processo? Eu acho que a minha dificuldade maior foi chegar na graduação, né? Porque, assim, eu acho que hoje a gente tem uma quantidade de informações, de informação, que eu não tinha na época. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu ensino médio, foi técnico, na verdade. Eu fiz o curso técnico em Química. E aí, a minha lógica, assim que eu terminei o meu ensino técnico, era de trabalhar e pagar uma faculdade particular. Era isso que eu pensava, né? Eu não vislumbrava ingressar numa universidade pública, mesmo porque eu nem sabia que pessoas, né, como eu, por exemplo, podiam ingressar numa universidade pública. E aí foi num estágio que eu fazia, na época do técnico, que as pessoas começaram a falar, mas por que você não tenta a universidade pública? Por que você não faz vestibular? Porque é muito difícil custear uma universidade particular, demanda muito, muito investimento financeiro e tal, que eu não tinha parado para pensar nisso. E aí me explicaram nesse estágio que eu fiz, foi até aqui na Reduc na época, e aí eu comecei a pesquisar curso para vestibular, fiz uma prova, consegui um bolsão, né, de 70% de desconto. E aí eu tentei para todas as universidades que estavam assim, ao meu alcance na época, né, porque eu tinha que pagar separadamente cada vestibular. Aí eu paguei e passei para todas, e aí coloquei os cursos, coloquei química e coloquei também engenharia química. Só que na hora de escolher, eu optei por fazer química mesmo, porque era o que eu queria, o que eu gostava, e resolvi investir na química. E assim, a minha família, por ter uma origem bem humilde, eu nem sei se eu consigo encontrar, não é que eles não me incentivavam, eles não sabiam realmente como direcionar. Então eu fui descobrindo mesmo, conforme eu caminhava. Então, assim, encontrava informação assim através de amigos, através das pessoas, como eu comentei com vocês, que eu fiz estágio. Então, assim, eu não tive muito esse direcionamento, embora, principalmente meu pai reforçava bastante assim como era importante a educação, né, para a formação da pessoa, para na época, né, o termo que ele utilizava para conseguir um bom emprego, era isso que ele falava. Então, assim, eles entendiam a importância da educação na vida da pessoa, mas não sabiam como direcionar. Até porque tanto meu pai quanto a minha mãe, eles cursaram basicamente o ensino fundamental. Então, eles não tinham conhecimento também para me auxiliar nessa trajetória acadêmica, né? Vamos colocar assim. A pergunta que não quer calar de o que te levou a seguir o ramo da química, assim, desde o técnico até atualmente, você teve algo que influenciou nessa escolha ou caiu de paraquedas?
Certamente foi o professor que eu tive na 8ª série, que hoje eu acho que é no 9º ano, né? Então, assim, Uhum. eu já era uma aluna que gostava bastante de matemática. Então, era a disciplina que eu mais gostava até então. Eu me dava muito bem, sempre gostei muito de cálculo, sempre curti muito essa área, né? E aí, quando eu tive química na 8ª série, agora no 9º ano, eu me apaixonei. E aí eu falei com meu pai na época, eu falei assim, pai, é essa área que eu quero seguir. É isso que eu quero. E foi, realmente, porque às vezes acontece, né? Da Uhum. gente pensar que é uma área que a gente quer seguir, que quer pra vida, e depois, conforme vai conhecendo, né, acaba, de certa forma, pensando em novos caminhos. No meu caso, não. Eu realmente, na 8ª série, me apaixonei e acredito que eu seja apaixonada até hoje. Assim, eu gosto bastante da química enquanto ciência. Eu acho que muito interessante, acho que tem muita coisa assim que a gente pode fazer nessa área. E assim, sigo gostando. Que bom, né? A pessoa. Uhum. Bom. E atualmente, qual área que você está atuando atualmente na química? E se você poderia dizer para a gente um pouquinho sobre as suas experiências e os trabalhos desenvolvidos dentro dessa área? Posso sim. Então, o que acontece? Como eu fiz um pouquinho de cada coisa, né, ao longo da minha trajetória acadêmica, então eu comecei com o curso com atribuição tecnológica, aí no meio do curso mudei para licenciatura. Aí fiz mestrado em química e aí também concomitantemente fiz uma pós-graduação em ensino. E o doutorado eu fiz, né, em ensino de ciência e biossaúde. Ensino de biociências e saúde. Desculpa. Uhum. Fico tensa, gente, um pouquinho. Aí, hoje, a minha pesquisa é muito voltada realmente para a área de ensino. E, curiosamente, eu não faço muita pesquisa voltada para a área das histórias em quadrinhos. Assim que eu ingressei no IFRJ, eu até desenvolvi projetos com essa temática, até em parceria com a professora Ana Paula Bernardo. Só que, com o passar do tempo, acabei assim, estabelecendo outras parcerias. Então, hoje, um projeto que eu tenho, desde 2015, na verdade, em parceria com uma professora que está em Nilópolis, ela foi do campus Duque de Caxias, a professora Vanessa Nogueira, e atualmente ela está em Nilópolis, e com o professor do Instituto Benjamin Constant, que é o Aires, a gente tem um projeto, né, em parceria desde 2015, que é desenvolve materiais didáticos voltados para a pessoa com deficiência visual. Então, a gente faz um levantamento das produções que têm sido feitas, né, no Brasil, através das publicações em revistas, também de publicações em livros e tal. Então, a gente faz esse levantamento e, de certa forma, estuda, né, quais áreas ou quais temáticas da química possuem mais carência de material voltado para o público cego, né, baixa visão, né, que é o público com deficiência visual. Então, a gente faz a produção desses materiais. E como que isso acontece? As produções, na verdade, majoritariamente são cadernos pedagógicos que a gente produz, né, sobre um determinado tema. E esses materiais pedagógicos, ele possui assim um texto e, se precisar fazer adaptação de figura, gráfico, são feitas essas adaptações também, muitas vezes pelos bolsistas, porque assim a gente tem conseguido, né, ao longo desses anos, sempre ter um bolsista, um ou dois bolsistas no projeto, que eles trabalham em parceria. Então, a gente produz o texto junto com, aqui no FRJ, algumas vezes, ou, ou o próprio aluno produz o texto sobre uma determinada temática. E depois a gente discute esse texto, contribui, né? Então, de forma que todo mundo participa de todos os processos de produção desse material. E depois tem uma segunda parte que é feita no IBC.
Então, no IBC é feita toda a parte de texturização, que a gente chama, que é a parte de adaptação de figuras e gráficos, para tornar, né, esse material acessível. Deixa eu só fazer uma explicação. A texturização que a gente fala é fazer, colocar em relevo, né? Se tem um gráfico, por exemplo, deixar aquele gráfico acessível para uma pessoa que seja cega, por exemplo. Se a pessoa é baixa visão, a gente trabalha, né, com letra ampliada, trabalha com cores específicas para auxiliar a leitura daquele material, mas quando a pessoa é cega, a gente trabalha com essa texturização ou adaptação que a gente chama. E aí esse material ele é revisado pelos funcionários no IBC, cegos, né, também, e pelos alunos. Então, depois de passar por todo esse processo de elaboração, texturização, revisão, avaliação, que aí ele é disponibilizado no site do IBC, e aí as instituições públicas de todo o Brasil podem solicitar esse material e recebem gratuitamente. Então, basicamente, a linha de pesquisa que eu estou trabalhando atualmente é essa, né? E esse trabalho vem sendo desenvolvido aí desde 2015 e é algo que eu gosto muito de fazer. Eu confesso a vocês que traz totalmente um gás para mim, assim, para eu exercer também as outras funções que eu tenho aqui no Instituto com mais prazer, sabe? Então, esse projeto é um projeto muito querido, que eu gosto bastante, que trabalho com pessoas que também que são muito queridas para mim. Eu acho muito interessante esse projeto. Já fui contemplado a esses materiais e, inclusive, essa questão aí das texturas é algo que realmente nunca tinha passado na minha cabeça. Por exemplo, para diferenciar algo aí, tem uma textura ondulada, outro tem algo mais chapiscado. Acho muito bonito esse trabalho. E eu queria aproveitar para perguntar outra parte principal do seu trabalho como um todo, que é como surgiu o interesse pela área da educação. Você falou por alto, mas eu queria saber exatamente como aconteceu. Então, foi justamente na graduação ainda que surgiu esse interesse. Eu confesso a vocês que eu passei um bom tempo que eu, assim, de certa forma, não queria, assim, ser professora. Eu não queria ingressar nessa área. Quando eu entrei na graduação, realmente foi com o intuito, né, de me formar em Química com atribuições tecnológicas. Só que aí no sexto período, mais ou menos, quinto ou sexto período, ou entre... Foi mais ou menos por aí, né? Nesse período, eu lembro que eu estava na metade da graduação, eu fui convidada para participar de um pré-vestibular comunitário, lá no UFRJ, que acontecia no CCMN, pelo professor João Macena. E nesse pré-vestibular, eu já tinha atuado em outros projetos, né, com esse formato, mas o diferencial foi que assim, a gente discutia. A gente discutia tudo o que ia fazer na sala de aula. Então, antes de ir para a sala de aula, propor alguma coisa para os meus alunos, a gente tinha reunião em grupo, e a gente discutia o que ia ser feito, discutia sobre realmente os alunos, o que esperava, né? O que esperava-se daquele pré-vestibular. Então, assim, foram coisas tão interessantes que eu nunca tinha feito antes, sabe? De sentar, parar e pensar na importância do professor, no papel do professor, e como as aulas precisam ser elaboradas com cuidado, e como a gente precisa pensar em cada detalhe, como a gente precisa planejar. E eu fui me encantando, sabe? Então, conforme eu ia para as aulas e em seguida discutia, eu fui me apaixonando, fui gostando bastante e tal. E aí eu tomei a decisão. Eu falei assim, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero ser professora. E esse pré-vestibular certamente foi, assim, o divisor de águas, né? Foi ali a participação nesse pré-vestibular que fez com que eu decidisse por mudar do curso de atribuição tecnológica para a licenciatura em Química. E a senhora pode dizer para a gente quais são as metodologias que você utiliza na sala de aula? Olha, vocês, né, sabem que aqui no FRJ eu ministro algumas disciplinas voltadas para isso, né?
para a Uhum. gente discutir, estudar metodologias que podem ser utilizadas no ensino de química. Mas é claro que é algo que eu sempre converso também nas minhas disciplinas, que primeiro a gente precisa conhecer a turma que a gente está lidando, que a gente está entrando em contato e, de certa forma, sentir, né, como você pode desenvolver o melhor trabalho para aquela turma. Então, eu também não acredito, sim, numa fórmula mágica, no sentido de que eu vou usar tal metodologia porque essa vai funcionar 100%, porque é inovadora, porque utiliza-se muita tecnologia ou não, enfim, ou é muito lúdico, enfim, eu não acredito nessa fórmula pronta. Eu acredito que a gente precisa realmente entrar em contato com a turma, conhecer a turma, tentar extrair da turma, né? Também, de certa forma, escutar a turma para saber qual vai ser a melhor dinâmica, aqui no caso da gente da FRJ, para aquele semestre. Então, o que eu uso muito mesmo, assim, as minhas aulas. Tem bastante aula expositiva, sim, mas eu faço formato de aula expositiva dialogada. Gosto bastante de utilizar experimento ao longo das minhas aulas. Eu gosto muito de utilizar texto científico, e a partir desses textos de divulgação científica, preferencialmente, ou pode ser também reportagem. Eu gosto de utilizar texto como uma forma também de introduzir um assunto. Então, eu honestamente, eu digo que depende muito, sabe? Eu não tenho, assim, não tenho como dizer que eu uso uma única uma metodologia ou que eu use sempre a mesma metodologia para todas as turmas que eu tenho. Depende muito, até inclusive do número de alunos que eu tenho numa turma, tá? Porque isso também interfere bastante no trabalho do professor. Mas uma coisa que eu faço é sempre busco estar ligada, né, no que está acontecendo, nas mudanças, nas propostas e nas discussões também, porque a gente tem que acompanhar o que os nossos colegas estão fazendo. Porque na literatura tem muitos relatos de experiências que podem servir como base para a gente pensar, né? Que estratégias seguir, como seguir, ou se de certa forma, às vezes os professores relatam as coisas que deram certo, que deram errado, acho que ajuda bastante. Então, assim, não tem uma metodologia única que eu siga, não. Eu costumo misturar bastante. Não sei se respondi, né? Não sei se você esperava que eu Não, dissesse uma metodologia, mas é isso. Eu vou fazendo essa avaliação aí a cada turma. Uhum. né? Porque cada aluno também vai ter a sua realidade, né? Vai ter a sua própria história. Eu queria que você me dissesse, assim, na sua visão, quais seriam os maiores desafios do ensino de química, principalmente por ser considerado por muitos como uma área muito abstrata. É a pergunta interessante, hein? Que eu me faço com frequência. Eu acho, assim, uma coisa que eu converso com colegas de outras áreas também, é que eu acho que a química é apresentada ao aluno no momento só no ensino médio, basicamente. Em algumas situações, às vezes a gente recebe aluno aqui que tem química no nono ano, não, mas não é uma realidade de todas as escolas. Então, assim, ao contrário do que acontece com português, matemática, história, geografia, que de certa forma a pessoa tem contato, né, do ensino fundamental até, né, enfim, toda essa trajetória ali escolar, a química não. Ela basicamente aparece no ensino médio. E aparece no ensino médio de uma forma já que muita gente já traz todo um estereótipo em relação a essa disciplina, como se fosse algo muito difícil, inalcançável, ruim. Então já traz uma certa resistência, né, para a sala de aula.
E aí eu acho que isso dificulta bastante a aproximação, né, dessa ciência, da química, para o aluno. E aí eu vejo isso também como algo que contribui para esse olhar negativo que algumas pessoas lançam sobre a química, a disciplina química. E, ao meu ver, ter a química somente no ensino médio, no formato que a gente tem, é algo bem ruim. Acho que podia ser apresentada, é claro, respeitando a faixa etária, né, dos estudantes, desde o ensino fundamental, de alguma forma, sabe? Mas chegar assim, chegando no ensino médio, eu acho bem complicado. Uhum. Essa sensação que eu tenho. E aí tem outras questões, né? Que algumas partes da química precisa de matemática, e aí algumas pessoas têm fragilidade em relação a essa disciplina também. Eu acho que tem relação também com os conteúdos que foram selecionados, né? Por quem foram selecionados e para quem foram selecionados esses conteúdos que a gente ministra na educação básica. Também, às vezes, não fazem muito sentido para o aluno, então causa esse distanciamento. São vários fatores, ao meu ver, fatores bem complexos, que precisam ser, sim, mais discutidos, né? E o currículo é um deles. Porque a gente ensina o que ensina, para quem, né? São algumas perguntas que eu acho que a gente merece e precisa discutir mais. Você conseguiria destacar para a gente quais são os principais obstáculos que quem quer seguir a área da química poderia encontrar durante o seu processo? Os principais obstáculos. Eu não, o seu áudio Oi? tá baixo para mim. Desculpa, tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá. Perguntei se você poderia destacar, né, quais são os principais obstáculos que alguém que inicia agora a carreira na química poderia encontrar durante o seu processo. E essa pergunta também é difícil. Os principais obstáculos. Mas aí você pergunta, assim, professor de química ou Sim, professor de química. professor de química? Eu acho que é uma questão que muita gente tem passado, né, de todas as áreas do conhecimento, que você fala o quê? Em questões de sala de aula com aluno ou inserção no mercado de trabalho? Os dois. Ou Se tudo? você puder. Tudo. Se você puder comentar um pouquinho. Acho que no geral mesmo, é. Porque, assim, acho que inserção no mercado de trabalho, eu acho que várias carreiras têm passado por essa dificuldade, né, de como se inserir no mercado de trabalho. Porém, tem algumas possibilidades que a pessoa pode, de certa forma, tentar aí desbravar, né? Ir para uma graduação, dar continuidade na formação, fazendo mestrado, na sequência doutorado, ou buscar, né, é, algumas escolas para, de certa forma, ter mais experiência, né, com a sala de aula, com a docência. Então, assim, eu acho que as dificuldades existem, sim, como para qualquer outra carreira, mas também não vejo outra possibilidade a não ser tentar, gente, trilhar esse caminho aí, de certa forma, tentar abrir portas, investindo na formação, investindo na experiência, sabe? Buscando outras possibilidades para trabalhar, tanto na rede pública quanto privada, pós-graduação. Eu acho que são esses os caminhos, assim, se alguém me perguntasse, né, o que fazer, esse conselho que eu daria. Tentar ganhar experiência em algumas escolas, continuar investindo na formação. E aí, é claro que nesse caminhar, né, as dificuldades surgem, mas, infelizmente, faz parte do processo, né? Então, acho que a dificuldade realmente é tentar, de certa forma,
abrir algumas portas. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei muito o que explicar sobre essa temática quando se fala em inserção no mercado de trabalho, não. E aí, na sala de aula, falando da minha própria experiência, eu vejo mais assim como obstáculo é realmente mostrar, sabe, a química enquanto ciência mesmo. O quão interessante essa disciplina é, o quão importante essa disciplina é para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tentando sair um pouco do senso comum de que a química está em tudo. Eu acho que a gente concorda com essa frase, que a química está em tudo, mas muitas vezes a gente não para explicar como essa química está em tudo, como ela está presente no nosso dia a dia, como é importante. E eu acho também que muitas vezes a pesquisa que é feita na universidade, a pesquisa que eu chamo a pesquisa de bancada, esses resultados não são socializados de repente, não são discutidos com os nossos alunos. Mais uma vez, é claro, respeitando, né, a, o nível escolar, fazendo adaptação dessa linguagem científica. Então, parece que é algo muito distante da química que é ensinado da escola, da química enquanto ciência, da química que, de certa forma, é discutida e pesquisada nas universidades. Então, eu acho que o maior obstáculo é esse também, tentar fazer essa aproximação. E como a gente não tem tido sucesso, muitas vezes, em fazer essa aproximação, isso também, dentre os outros fatores que eu já citei, né, na minha fala anterior, tem causado o distanciamento, tem causado esses obstáculos que existem, né, nesse processo de ensino-aprendizagem em relação à disciplina química. Então, para mim, esse é um obstáculo, esse distanciamento, e eu acho que a outra questão que tem sido bem recorrente, né, que aparece bastante, tanto quando eu dou aula pro ensino médio técnico, quanto eu dou aula na graduação também, é em relação a algumas fragilidades, né, que os alunos têm chegado, né, em termos de interpretação, em termos de matemática básica. Então, algumas coisas têm acontecido nesse sentido que mostram que a educação básica, pelo menos aqui no nosso recorte, né, não tem sido muito bacana, né? Tem sido um pouco frágil. Então, a pessoa chega aqui já com determinadas fragilidades, que eu acho que a gente precisa também, enquanto uma instituição pública, né, federal, acolher essas fragilidades, mas também precisa problematizar isso, de certa forma, criar estratégias também para que esse acolhimento seja efetivo. Então, às vezes, a pessoa traz, né, muitas questões em termos de aprendizagem ao longo da sua vida escolar, que, de certa forma, se esbarram no ensino médio ou na graduação, com uma disciplina que eles nunca tiveram contato na vida, e aí eu acho que o resultado não é muito positivo, não, nem para o professor, nem para o aluno. Voltando um pouquinho, talvez, para o lado emocional, você diria que teve algum momento na sua carreira que te marcou, tanto como docente como discente? Lado que marcou como docente? Olha, aconteceu aqui no IFRJ que me marcou assim como docente. Uhum. Primeiro, como docente, foi uma aluna que eu tive no curso técnico em Química. Eu acho que eu tinha uns 2 anos aqui em Caxias só. E aí, no final do semestre, ela me deu um abraço assim, muito forte. E falou assim: "Professora, muito obrigada, eu amei fazer essa disciplina com você". Aí, assim, óbvio que eu retribuí o carinho, e aí ela completou:
você é a primeira professora negra que eu tenho. Uhum. E aí eu fiquei assim, eu falei assim, nossa, eu acho que aquilo, assim, trouxe um novo olhar para tudo na minha vida, para tudo Uhum. mesmo, assim, profissionalmente falando, esteticamente falando, que aí eu comecei a ler mais sobre o assunto, passei a me inteirar mais, busquei realmente fazer, né, o que eu chamo de letramento racial. Acho que eu nunca vou me considerar uma pessoa completa nesse assunto, então sempre vou considerar uma pessoa que está em busca sempre de aprender mais sobre. Através dessa aluna, eu comecei a observar tantas coisas que eu comecei a fazer transição capilar, porque até então eu relaxava o cabelo, né, que é passar o produto para dar uma maciada, assim, né, nos Uhum. fios, diminuir o volume e tal. Então, eu parei de fazer a partir, né, desse contato com ela e de tudo que aquilo me trouxe, sabe, em termos de começar a pensar, começar a olhar para o lado, eu começar a refletir sobre. Então, assim, isso foi assim algo que me marcou bastante. Eu lembro perfeitamente o nome da aluna, a reconheceria se Uhum. encontrasse, eu lembro de tudo, tanto que me marcou. Então, assim, trouxe uma mudança também de olhar nesse sentido. Acho que eu parei um pouco para pensar só na minha trajetória acadêmica, porque eu me considero uma pessoa que por muito tempo eu executava as coisas, né? Então, assim, eu tinha que fazer a graduação, então eu executei a graduação que eu tinha que fazer em 5 anos, eu quis fazer em 4, sabe? Então, fui executando e não problematizava o que acontecia comigo, sabe? Nessa trajetória, coisas que me incomodavam. E ainda assim, eu seguia, né? Só seguia. Então, acho que esse abraço foi muito significativo para mim. A fala dessa menina foi muito significativa para mim em todos os aspectos. Então, essa para mim é um momento que eu considero assim como muito importante na minha carreira enquanto docente. E quando eu era discente, eu também assim tive um professor na quarta série, né? Que agora acho que é quinto ano, isso, na quarta série, que foi um professor que ele me abriu os olhos assim para novas possibilidades. Então, como eu comentei com vocês, a minha família não tinha muito conhecimento para me orientar. Mas eu tive esse professor na quarta série que ele investia em mim, de certa forma, sabe? Eu não tinha muitos livros, eu lia sempre o mesmo livro. E ele me dava livros. E eu li, assim, com o maior prazer. Eu acho que eu tenho até 2 dos livros que eu ganhei de presente dele na minha mãe, que é A Ilha Perdida, lembro até o título, e A Moreninha. Então ele me dava alguns livros. E ele me falava muitas coisas, sabe, sobre educação, sobre a vida, e eu acho que isso fez com que eu começasse a pensar em outras possibilidades, para além daquelas que eram me apresentadas, sabe. A gente não chegou a conversar na época, quarta série, sobre universidade, nada disso, mas eu gostava de estar naquele espaço, eu gostava de ir para a escola, eu gostava de estudar, eu gostava muito de ler, eu gostava muito desse mundo escolar, sabe, eu me sentia muito bem ali, e esse professor foi muito importante na minha trajetória, porque eu acho que quando a gente tem, sei lá, em algum momento da nossa trajetória, alguém que confie, não sei pensar essa palavra, mas que confie na gente, que incentiva, sabe? Acredite. Que acredite, é isso. Eu acho que faz toda a diferença. E esse professor fez essa diferença na minha vida. Também lembro o nome dele. Uhum. Já até uma vez, numa homenagem não, eu acho que eu fui homenageada numa formatura, tal, eu falei sobre ele, porque foi bem importante para minha trajetória e para eu assim acreditar em mim, mesmo que tudo ao meu redor dissesse que ia dar errado, porque Uhum. eu escutava isso, que ia dar errado, que não ia dar certo, que ninguém dali fazia essas coisas, mas ainda assim eu persisti. Persisti porque eu acreditava, de certa forma, eu acreditava que ia dar certo. Eu não sabia o que ia acontecer,
mas eu fui trilhando o caminho porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Uhum. E por fim, quais conselhos a senhora poderia dar para quem iniciará os estudos na área da ciência e até mesmo aqueles que estão ouvindo nosso podcast, que se interesse por essa área? Por onde começar? Olha, esse podcast só faz pergunta difícil, hein? Então, o conselho que eu posso dar é que eu até falo nas minhas disciplinas, é no sentido de realmente investir, sabe? Investir na sua formação, investir no seu tempo. Então, se a pessoa optou por cursar um curso de licenciatura em Química, eu acho que ela precisa se acreditar no processo, né? Mas não é acreditar no sentido de que né, uma visão romântica, né? Mas no sentido de acreditar investindo, né? De agir também. Eu vou, de certa forma, me empenhar para que eu possa extrair o máximo desse espaço aqui que eu estou ocupando, para que eu possa aprender o máximo nas disciplinas, vou participar dos programas, assim como vocês estão fazendo, eu vou participar dos projetos de pesquisa, vou buscar, sempre que possível, ir a congressos, conhecer outras realidades, conhecer os trabalhos que estão sendo publicados na área. Eu acho que fazer esse trabalho também, esse movimento de investir tanto nas disciplinas como, de certa forma, como conhecimento, né, que a pessoa está sendo ali, a pessoa está construindo, como também nas relações que pode fazer em outros lugares, em outros espaços. Então, eu acho que o conselho que eu daria é esse mesmo, de investir na formação, investir no curso e respeitar, né, gente, o tempo, porque às vezes eu até comento com o pessoal aqui, e vem para a universidade, ocupa esse espaço e não aproveita o tempo que está aqui, não aproveita o tempo para conversar com os professores, para querer aprender mais, para querer saber mais sobre um determinado assunto, e eu acho que o tempo é muito valioso. Então, esse conselho que eu daria. Esses, né, no caso. Esses conselhos. Eu ia finalizar, mas surgiu uma dúvida. Eu só queria perguntar se existe uma outra área ou carreira que você seguiria, ou pensou em seguir, ou pensa em futuramente seguir, além da química. Eu penso. No futuro bem próximo, espero eu. Gastronomia, acreditam? Sério? Sério, eu sou apaixonada. E eu acho que tem tudo a ver com química. E é uma coisa que eu já gosto há bastante tempo. E tô querendo investir nisso, nessa área. Quem sabe ano que vem. Tomara. É o que eu realmente quero muito fazer, muito. E pensa em ligar as duas áreas? Inicialmente, na verdade, eu só penso nisso. Eu só penso nisso. Eu só penso. Às vezes, como eu gosto de testar receitas em casa, né? Eu vejo muita coisa nessa área também. Eu peso tudo, eu anoto e tal. Às vezes minha mãe tá lá em casa, ela fica. É porque a gastronomia também tem um pouquinho da parte analítica, né? E ela fica assim, pra que você tá fazendo isso? Pra que você tá pesando? Ela não entende. E aí eu vou anotando tudo. Gente, a cozinha pra mim é um grande laboratório, né? Então, é uma área que eu realmente tenho muita vontade de investir. Muita. Eu quase entrei esse ano, só que uma questão de conciliar, né? Maternidade, trabalho, mais um curso, não deu. Mas projeto é para tentar ano que vem. E olha, eu que estava aqui mais travada, né? Tímida, embora esteja falando com vocês aqui de forma online. Tô falando esse assunto, gente, que eu me animo. Nossa, porque para mim é algo que eu quero muito fazer. Quem sabe num próximo, que com certeza vai precisar de um próximo, quando você já estiver cursando. Pois pode fazer um aí eu de 3 horas só falando disso. Eu sou capaz, hein?
comida, nutrição, são temas que eu gosto pra caramba. Química, olha, eu costumo falar que eu devo enlouquecer meu Instagram, né? Porque eu pesquiso sobre tudo um pouco, assim. Eu gosto de ver sobre áreas bem diversas. É claro que ultimamente eu tenho tido bastante essa coisa, essa busca, né? Por comida e tal, mas eu não queria me limitar só essa coisa de reproduzir uma receita, né? Eu quero entender realmente e fazer essa associação com a química, né? Que é a minha primeira área de formação. E é isso. Acho que é o meu grande desafio. Nem sei se é um desafio, mas acho que é algo que eu quero fazer Próximo objetivo. e tô com muita vontade de que seja logo. Uhum. Bom, acho que então é isso. Muito obrigado por aceitar o convite, pela participação. Foi uma conversa muito bacana. Muito obrigado, Mayara, também, por participar comigo. E algum outro comentário antes da finalização? Eu só quero agradecer pelo convite. É a primeira vez que eu tô participando de um podcast, então, gente, por favor, tá? Tenham paciência comigo. Mas eu gostei bastante da experiência, tá? Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço. E no mais é isso. Nos vemos no próximo podcast e até lá.